Aula 4: As virtudes que nos faltam. O Padre Fausto, ele retoma no início dessa aula aquela parábola da casa inacabada. E quando diz assim, né? Quem quiser construir uma torre, sente-se primeiro para calcular as despesas, né? Então, na vida espiritual, o material, né, entre aspas, é o conjunto das virtudes, né? É aquele que a gente falou nas outras aulas, né? O material é ouro, é palha, né? Então, o Padre Fausto começa falando isso, que assim como o material de uma casa simples não serve para ser usado, por exemplo, num hospital, a alma também exige um material certo para o tipo de missão que Deus nos dá. Então, por exemplo, o médico precisa de paciência, de empatia, de serenidade. Um líder precisa de justiça, de prudência. Uma mãe, ao mesmo tempo, precisa de fortaleza e de ternura. Então, cada vocação tem esses materiais que são as virtudes concretas que sustentam a missão. E aí, Padre Fausto continua com um exemplo de um homem que dizia assim: Antes eu era convencido, agora eu sou perfeito. Imagina, né? Essa ironia descreve quem vive cego para os próprios defeitos. O orgulho e a vaidade colocam olhos deformantes na alma. Justificamos tudo o que fazemos e achamos que os outros é que estão errados. São José Maria falava assim: o orgulho cega tremendamente. E lembra o ditado que o melhor negócio seria comprar os homens pelo que realmente valem e vendê-los pelo que pensam que vale, né? Então, quem nunca admite erro, quem sempre se defende, quem culpa os outros por tudo, vive como um construtor que nega as rachaduras da própria casa. O autoconhecimento é o colírio que Jesus recomenda no Apocalipse. Compra de mim o colírio para ungir os olhos e ver claro. Isso está lá no Apocalipse. Então, o Padre Fausto continua dizendo que tem um outro tipo de cegueira espiritual, que é o conformismo. É você reconhecer o defeito, mas não fazer nada. Dizer assim: é o meu jeito, não consigo mudar. E segundo São José Maria, isso é uma falta de caráter. Não digas, sou assim, são coisas do meu caráter. São coisas da sua falta de caráter. Ser homem. Está lá no caminho, número 4, de São José Maria Escrivá. Então, o pessimismo encobre uma covardia muito grande. Um exemplo prático disso é assim, quando uma pessoa vive dizendo: eu sou explosiva, mas sou sincera, como se a sinceridade justificasse a grosseria. Ou sou preguiçoso mesmo, paciência, como se fosse uma coisa imutável, sabe? Então, quem se acomoda empalha-se em vida, diz Padre Fausto. Vive como frango congelado no freezer, preservado, mas sem vida. Então, Padre Fausto dá 3 pistas práticas, inspiradas nas palavras de Cristo, para quem quer descobrir as virtudes que faltam. A primeira é: onde está o tesouro, aí está o teu coração. Então, o que mais ocupa nossos pensamentos revela qual é o nosso Deus interior. O tesouro pode ser o sucesso, o prazer, o sossego, o dinheiro ou até a própria liberdade mal compreendida. Então, por exemplo,
Se o tesouro é sucesso, satisfação e sossego, o inimigo é o egoísmo. Se é riqueza, falta a pobreza de espírito, a generosidade. Se é liberdade para fazer o que quiser, falta a verdadeira liberdade, a que nos faz capazes de servir. Então, uma pergunta para fazer esse exame, para essa primeira pista, né, prática para saber qual virtude nos falta. O que ocupa mais o meu coração? A vontade de Deus ou a minha vontade? A segunda prática para a gente fazer um exame de consciência, para descobrir qual é a virtude que nos falta, é o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. Por exemplo, quem fala demais de si mesmo precisa lutar contra a vaidade. Quem critica tudo precisa da virtude da compreensão. Quem guarda mágoas precisa da misericórdia. Quem fala obscenidades precisa descobrir a castidade e a veracidade. Quem vive pensando em comida, prazer e conforto precisa aprender a ter temperança. E qual aqui a pergunta para fazer um exame, para descobrir qual é a virtude que nos falta? Seria essa frase: o que eu falo quando não percebo o que eu estou falando? E uma terceira categoria de prática para a gente descobrir as virtudes faltantes seria: por que estáis tristes? As tristezas e alegrias revelam as doenças do coração. Por exemplo, se me alegro por driblar deveres, me falta a responsabilidade. Se me alegra mais receber do que dar, me falta caridade, abnegação. Se me entristece o fracasso pessoal mais do que ofender a Deus, falta humildade e arrependimento. E se me alegra o fracasso dos outros, falta generosidade e pureza de coração. Então, tem uma pergunta chave para a gente fazer um exame de consciência, que é: minhas alegrias vêm do que é certo ou do que é fácil? Então, concluindo esse capítulo, Padre Paus nos fala que cada falta de virtude é um convite de Deus, porque as virtudes que ainda não temos são cartazes luminosos apontando o caminho do crescimento. Deus nos mostra o que está ausente, não para condenar, mas para nos chamar à construção. As virtudes que nos faltam não são motivo de culpa, mas de esperança, porque indicam por onde Deus quer começar a obra em nós. Bem, te espero no próximo capítulo. Um beijo e obrigada.